Boa tarde a todos e todas. Retomamos as atividades do 5º Congresso Internacional de Riscos, agora com a apresentação dos pósteres científicos que participam no concurso do melhor póster do jovem investigador. Com este concurso pretende-se premiar o trabalho desenvolvido na área dos riscos por investigadores com idade até aos 35 anos. Para isso, foi constituído um júri composto por 3 elementos: a professora doutora Adélia Nunes, do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, como presidente do júri, a professora doutora Ana Meira Castro, do Instituto Superior Técnico de Engenharia do Porto, e a professora doutora Antenora Siqueira, da Universidade Federal Fluminense. O júri irá proceder à avaliação dos trabalhos, tendo em conta uma série de parâmetros, que vão desde a análise estética à relevância da temática e também à própria apresentação oral do trabalho. No total, estão em concurso 12 pósteres. Sem mais demora, vamos então dar início às apresentações, começando desde logo pela investigadora doutora Sara Faria, que nos traz uma comunicação intitulada Profissionais de Socorro e Risco do Adoecer Psicológico, Prevenção através de APPS. A apresentação deste póster intitula Profissionais de Socorro e Risco do Adoecer Psicológico, Prevenção através de apps. Como vários estudos vêm a comprovar, os profissionais de socorro são constantemente expostos a situações que podem colocar em risco a sua saúde psicológica e ocupacional. Atualmente existem apps ou aplicações que pretendem, no domínio da saúde, dar uma resposta mais imediata na gestão, monitorização e prevenção de problemas de saúde psicológica que possam também facilmente chegar a cada um destes profissionais. Com este póster, pretende-se identificar e caracterizar apps que disponham de conteúdos de monitorização psicológica úteis para os riscos psicológicos a que os profissionais do terreno são mais vulneráveis, bem como conteúdos de prevenção e de fácil acesso. Foram selecionadas apps com componentes de monitorização e psicoeducação e um acesso garantido a qualquer pessoa. Como podemos ver no quadro à direita, encontramos 7 apps, analisadas em função do seu foco, idioma e conteúdos principais. A PFA Mobile tem como foco os primeiros socorros psicológicos, a PTSD Coach e a COVID Coach têm como foco a perturbação de pós-stress traumático, sendo que a app COVID Coach foi incluída posteriormente à pesquisa por ser importante perante a atual pandemia mundial Covid-19. As apps Chanvelo e Happify Health têm ambos foco no stress, ansiedade e depressão, e a Mood Coach e a Mood Tool apenas na depressão. Saliento que todas têm como conteúdos principais os questionários e devolução de conteúdos psicoeducativos, tendo a maioria também exercícios práticos. Todas são de acesso gratuito, mas a maioria apenas está em inglês. Para concluir, apesar de já existirem apps que permitem a monitorização e a psicoeducação, é necessário o desenvolvimento de aplicações que atendam às especificidades e necessidades dos vários grupos envolvidos na prestação de socorro em Portugal. Numa era que é predominantemente tecnológica e caracterizada pelo distanciamento social devido à Covid-19, a utilização deste tipo de tecnologias e-health ajudará numa perspectiva preventiva e estes profissionais a acederem facilmente à informação relativa à sua saúde psicológica, promovendo o empowerment e a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Passamos então a apresentar o próximo póster candidato, que é da autoria da investigadora doutora Sílvia Fonseca e que tem como título Plataforma de Monitorização e Promoção da Saúde Psicológica / Ocupacional dos Profissionais de Emergência Médica. Cumprimentar todos que estão a assistir a esta apresentação de póster. Este trabalho resulta de uma colaboração entre a FAPSEB e o INEM e intitula-se Plataforma de Monitorização e Promoção da Saúde Psicológica e Ocupacional dos Profissionais de Emergência Médica. Então, estes profissionais, nomeadamente os que trabalham no INEM, apresentam um elevado risco de adoecimento psicológico e é de extrema importância preocupar-nos com a monitorização e acompanhamento da sua saúde, especialmente durante a Covid-19. Contudo, são escassos recursos humanos e técnicos que permitam fazer este trabalho e daí existir uma necessidade de utilizar sistemas informacionais
informatizados. No entanto, esta área carece ainda de desenvolvimento em Portugal e em especial adaptada aos profissionais de emergência. O que pretendemos fazer é apresentar o CIROP, Surveilling and Improving Rescuers Occupational and Psychological Health, que consiste num sistema protótipo informatizado de monitorização e gestão dos fatores de risco e de proteção de maior relevo para a saúde e bem-estar dos profissionais do INEM. Este sistema foi construído em dois formatos, enquanto uma unidade Moodle e enquanto um website independente. Como podemos ver neste esquema, o CIROP integra dois conteúdos principais, os conteúdos de monitorização que no qual se inserem os questionários de evolução individual e coletiva dos resultados e os conteúdos de gestão, nos quais se inserem conteúdos psicoeducativos como vídeos, estratégias, exercícios práticos e links de interesse. Aqui à direita encontramos um exemplo do Moodle do CIROP na sua página inicial em versão Moodle e em versão website em baixo, e à direita um exemplo da devolução de resultados enquanto os conteúdos de monitorização e um exemplo dos conteúdos psicoeducativos na sua versão Moodle e na sua versão website. Portanto, concluindo, dada a evolução da situação pandémica e da necessidade urgente de acompanhar estes profissionais, a versão website do CIROP encontra-se já em utilização, permitirá analisar a satisfação e adesão, e salientamos que o CIROP poderá ser adaptado a outros contextos ocupacionais e a outros profissionais de socorro também de maior risco. Queremos então agradecer a vossa atenção e a vossa a presença na apresentação deste póster. Muito obrigada. Muito obrigada. Passamos então a apresentar o póster a concurso da investigadora doutora Adriana Aparecido Azevedo, que nos traz uma comunicação com o título Estudo da implantação de um aplicativo de gerenciamento de socorro para tecnologias móveis como instrumento para monitoramento em tempo real, acionamento de recursos e geração de dados integrados na gestão de crises e redução do risco. Olá, eu sou o capitão Fábio Pimentel, do 16º Grupamento de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, município de Teresópolis. Aplicativo de gerenciamento de socorro para tecnologias móveis, um trabalho do 16º GBM que traz uma proposta de um aplicativo que permita, desde a hora em que um socorro seja recepcionado pela sala de comunicações de uma unidade de bombeiro, que esse evento seja georreferenciado e automaticamente despachado um socorro dimensionado para aquele tipo de evento. Essas guarnições serão monitoradas por meio da aplicação de georreferenciamento e o bombeiro militar poderá enviar e receber as informações por meio do aplicativo. Inclusive, poderá visualizar dados pré-estabelecidos, como, por exemplo, os hidrantes próximos ao incêndio, poderá fazer acionamento de apoio operacional quando necessário e um registro mais fidedigno dessas ocorrências, tanto de forma textual como por meio de imagens. Isso tudo irá para um sistema único, que gerará um banco de dados que poderá ser utilizado por todas as diretorias da nossa corporação, por meio do acesso a uma nuvem. E essas informações poderão ser utilizadas na melhoria no campo operacional, ou seja, naquilo que tange a melhoria nos atendimentos aos socorros, no nível tático, ou seja, na melhor administração de pessoal e material, e também no nível estratégico através de ferramentas de business intelligence, determinando o futuro da corporação. Fizemos esse protótipo em um dos nossos destacamentos para que pudéssemos testar a aceitação dos nossos bombeiros militares quanto ao uso dessa tecnologia, bem como pudemos também ver como que era importante a utilização dos dados gerados pela tabulação dos dados que foram gerados por meio dele. E aqui duas frases que mostram a importância da inovação para a manutenção de uma corporação. E o que sabemos hoje é que os dados podem ajudar a salvar vidas. Muito obrigada. Passamos então ao próximo póster de concurso, que é da autoria da investigadora doutora Vanessa Pereira, com o título Vulnerabilidade e risco de alagamento com as chuvas de verão sob a influência do fenómeno El Niño entre 2005 e 2019 no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil.
a zona de convergência do Atlântico Sul, que é um dos fenômenos que gera chuva, né, que ocasiona chuva aqui na região sudeste. Então aqui nós temos essa marcaçãozinha em verde da zona de convergência do Atlântico Sul, e na figura 4 nós temos a ASAS, a alta subtropical do Atlântico Sul, que também gera chuvas aqui na região sudeste, que é onde fica situado o município de São Gonçalo. Aqui embaixo nós temos um mapa da bacia de São Gonçalo, e esse pedacinho aqui em verde é a bacia do rio Alcântara, que é o maior rio que corta o município de São Gonçalo. Nós podemos perceber que nesse pedaço, nesse destaque, nós temos a maior quantidade de alagamentos decorrentes de todos esses anos, né, nos verões. Então, podemos perceber também que nessa localidade nós precisamos de mudanças com relação a uma política de educação ambiental, além de melhoria do sistema de drenagem para promover maior segurança aos munícipes em meio a maiores volumes de chuva. Bom, então, esse foi um pequeno resumo do nosso trabalho. Bom, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada à investigadora doutora Vanessa Pereira, que nos traz um outro póster, também a concurso, que é intitulado Uma proposta de plano de contingência contra ventos fortes para a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Olá, eu sou Vanessa Matos, da PUC do Rio de Janeiro, e nossa proposta nesse trabalho é trazer um plano de contingência contra ventos fortes na cidade do Rio de Janeiro. Então, para isso, nós estudamos os fenômenos que influenciam a cidade, como a zona de convergência do Atlântico Sul, a alta subtropical do Atlântico Sul, além dos sistemas frontais, que são o fenômeno que traz mais influência para o Rio de Janeiro, que traz mais rajadas, causando maiores riscos às pessoas com maior vulnerabilidade. Então, a nossa metodologia consistiu em pegarmos duas estações meteorológicas, sendo a de Guaratiba e São Cristóvão, sendo que Guaratiba é uma localidade com maior maritimidade e São Cristóvão é com maior taxa de urbanização. Então, nós fizemos uma comparação com essas estações nesse gráfico, por exemplo, que nós podemos observar. Nós temos uma comparação entre a estação de Guaratiba com a estação de Ilha da Guaíba, do IMET. Essa estação de Ilha da Guaíba, ela tem as normas climatológicas, que são dados de 30 anos, no mínimo. Então, nós temos aqui uma taxa maior de velocidade do vento, se a gente for comparar com a estação de São Cristóvão, que é uma velocidade do vento menor, né? A rajada chega lá um pouco menor do que em Guaratiba. Então, nós podemos observar que a rajada de vento ela é diferente em cada localidade. Aqui nós podemos observar uma manchete de jornal que mostra que em abril de 2019 teve uma rajada de vento de 105 km por hora. Aqui embaixo nós temos uma tabela que mostra a escala de Belfort com relação à velocidade do vento e o dano que ele causa, né, conforme o nível, né, de rajada. E aqui na conclusão, nós podemos observar que podemos criar uma rede de anemômetros instalados em diversos pontos da cidade, mais locais de apoio para proteger as pessoas, acionamento de sirene para registros acima de 44 km por hora, instalação de radares meteorológicos e pontos estratégicos, para proteger a população e deixá-la menos vulnerável aos riscos associados a ventos fortes. Bom, então esse foi um pequeno resumo do nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada à investigadora doutora Vanessa Pereira pelos dois pósteres a concurso. Vamos então passar ao próximo póster científico, desta vez do investigador Dr. Carlos Pinto, com o título A Potencialização dos Processos Erosivos pela Intervenção Antrópica, o exemplo da ravina de Santa Eufémia. Olá, o meu nome é Carlos Pinto e sou estudante do mestrado de Tecnologias de Informação Geográfica na Universidade de Coimbra. Estou aqui para apresentar a minha investigação desenvolvida nos últimos meses, cujo título é A Potencialização dos Processos Erosivos pela Intervenção Antrópica, o exemplo da ravina de Santa Eufémia. A gênese desta ravina está ligada à abertura de uma faixa de contenção de incêndio florestal em 2005. Esta ação retirou o solo e a vegetação da vertente, o que levou ao embate direto das gotas de água da chuva na mesma. A falta de vegetação, por outro lado, faz com que o coeficiente de escoamento superficial aumente, o que se traduz na intensificação do poder de erosão hídrica, que se foi atenuando. Porém, em 2017, esta área foi afetada por um incêndio florestal, deixando novamente a vertente exposta à erosão hídrica. Por outro lado, os caminhos florestais, e mais precisamente uma valeta que entupiu, agiram de forma a concentrar a escorrência superficial na parte superior desta faixa, o que levou ao desenvolvimento desta ravina com grandes impactos paisagísticos. Esta ravina localiza-se no município de Oliveira do Hospital, mais precisamente na freguesia da Aldeia das Dez. Encontramos aqui altitudes vigorosas e uma variedade rochosa que constitui um quadro morfoestrutural diversificado.
fazendo-se notar o material xistoso da Serra do Açor, com bancadas grovacoides e intercalações quartzíticas. O ponto fulcral deste estudo foi o trabalho de campo, que ajudou na análise de vestígios que ajudaram a compreender melhor a dinâmica atual e a evolução da área de estudo. Para perceber a dimensão da ravina, foram também realizadas diversas medições. Ao longo desse processo de investigação, percebeu-se que este ravinamento revelou um desenvolvimento acentuado no ano 2018, devido a uma enxurrada que ocorreu no dia 24 de maio desse mesmo ano, quando se registaram 35,9 mm de precipitação, a maioria do qual se concentrou entre as 14 horas e as 17. Relativamente às medições registadas, observou-se uma profundidade da largura máxima de 3,14 e 4,23, assim respectivamente. Apurou-se ainda que esta ravina está perto de encontrar o seu nível de estabilização, uma vez que, a nível de profundidade, é possível ver, em algumas partes, a bedrock. E em termos de largura, a água concentrada para o canal acabará por não ter força para fazer desabar muito mais as paredes laterais. Visando alcançar um território cada vez mais sustentável e cuidado, é necessário adotar filosofias, assim como comportamentos que permitem essa sustentabilidade. Ainda que neste caso tenha havido a necessidade de construção de uma faixa de contenção, essa zona não pode ser abandonada posteriormente sem apurar que efeitos podem ou não exercer sobre este tipo de ações. As conclusões retiradas apontam para a necessidade de conservar e valorizar o património natural, em particular o geomorfológico, sendo necessário repensar a forma como essas áreas deverão ser geridas para alcançar a desejada sustentabilidade territorial, de forma a torná-la resiliente. Obrigado. Muito obrigada pelo póster e pela apresentação. Vamos então passar ao próximo póster científico a concurso, apresentado pela investigadora doutora Marília Borges, e que tem como título Percepção dos alunos de uma escola em ambiente urbano relativamente aos impactos que os incêndios rurais causam na sociedade, no território e no ambiente. É bastante pertinente refletirmos de que modo a disciplina de Geografia pode ter um papel interventivo na sensibilização e na corresponsabilização em ambientes escolares dos jovens para a problemática dos incêndios. Para darmos estrutura à nossa investigação, elaboramos 4 objetivos com base nas metas curriculares estipuladas no Ministério da Educação e Ciência. A nossa investigação decorreu no Colégio Nossa Senhora de Luz, localizado no município do Porto, nas 3 turmas do 9º ano. A metodologia aplicada consistiu na implementação de um teste diagnóstico e na realização de trabalhos de grupo. Na primeira fase foi realizado o teste diagnóstico através da aplicação operativa, que serviu para perceber quais os conhecimentos básicos que os alunos tinham antes de começarmos a abordar o tema. Na segunda fase foram implementados os trabalhos de grupo que visavam desenvolver a reflexão que conduzisse à aplicação da dinâmica do distrito ou da região autónoma estudada. Em termos de resultados do teste diagnóstico, podemos referir que os alunos desenvolveram os impactos ao nível territorial e ambiental, no entanto, não exploraram os impactos ao nível social. Os impactos sociais, os alunos referiram a existência de mortes e a perda de bens materiais, ou seja, os impactos que observaram no imediato. No entanto, podiam ter abordado a perda do bem-estar que esses espaços propiciam, a escassez de atividade turística e a perda de postos de trabalho. Para fazermos uma análise mais profunda dos trabalhos do grupo, inspirámos no modelo da análise SWOT, ou seja, analisamos os pontos fortes e os pontos fracos dos trabalhos. Como pontos fortes dos trabalhos, podemos referir que os alunos utilizaram fontes bibliográficas muito fidedignas, analisaram a suscetibilidade do país e depois, com pormenor, a suscetibilidade do distrito, abordaram a importância do ordenamento do território, referiram algumas curiosidades interessantes, referiram medidas de prevenção e de recuperação e também complementaram algumas com a bibliografia. Com pontos fracos, podemos dizer que os alunos necessitam desenvolver competências ao nível das metodologias de pesquisa, revelaram pouca capacidade de síntese, a título de exemplo, os alunos que trataram os distritos de Feira de Viana do Castelo abordaram em demasia o potencial turístico que os distritos apresentam, e isto não era tão relevante para o trabalho em questão, não articularam os tópicos entre todos os trabalhos, e apresentaram conclusões bastante generalistas, ou seja, basearam-se apenas na descrição do trabalho que foi feito. E também transcreveram na íntegra as informações que retiraram na internet. Quanto a este tema, podiam ter sido realizadas mais atividades para envolver mais os alunos, mas devido à interrupção das aulas provocada pela Covid-19, não foi possível. Muito obrigada pelo póster. Passamos então ao último desta série de vídeos, ao último póster científico, que nos é apresentado pelo investigador Dr. Victor Hoffman e com o título Taxas de avanço e caracterização geológico-geotécnica Vussuroca, Mãe Preta do município de Rio Claro, São Paulo, Brasil. Olá, meu nome é Victor Hugo Hoffman e eu vou apresentar o trabalho de taxas de avanço e caracterização geológica e geotécnica da Vussuroca Mãe Preta no município de Rio Claro, no estado de São Paulo, Brasil. A necessidade desse trabalho
vem de que diversos moradores e empresas ao redor apresentam grandes preocupações dos riscos que a vossoroca apresenta. A importância desse estudo advém do fato que há poucos trabalhos sobre a vossoroca, sendo que a maior parte são da década de 80 e 90 e nenhum focado nos atributos geológicos e geotécnicos da vossoroca. A principal relevância do estudo é a compartimentação pela primeira vez da vossoroca em diferentes unidades geológicas e geotécnicas, a definição das taxas de avanço e a utilização de drones para o mapeamento e monitoramento das feições erosivas, além da atualização do mapa topográfico local que datava de 1979. Aqui nos resultados, a gente pode ver que que o perfil geológico é composto de dois areniscas diferentes e 2 solos. No quadro 1 a gente tem os resultados dos ensaios geotécnicos. Na figura 3 a gente tem o compilado das imagens de satélite do Google Earth de 2007, 2010, 2014 e da imagem e da foto aérea do drone de 2019, mostrando a expansão ao longo do tempo da vossoroca e da área urbana. E no 4.2 a gente tem os resultados da expansão linear pelo método das estacas. Com todos esses resultados, a gente compilou num mapa de compartimentação geológica e geotécnica da vossoroca, definida em 4 unidades geológicas e geotécnicas. E na conclusão, a gente viu que as unidades B e C2 são as unidades que são mais prováveis de serem fortemente afetadas pela erosão linear, e a unidade A1, A2 e D são as que possuem a menor probabilidade de apresentarem problemas vindos da erosão linear. E também vimos que, devido aos baixos valores de avanço linear em área, a vossoroca mãe preta pode ser interpretada como instável. E por fim, a relevância do estudo para a ciência é a apresentação e aplicação de diferentes métodos de monitoramento e avaliação de feições erosivas para subsidiar futuras ações remediadoras, mapas de suscetibilidade à erosão e mapas de risco. Muito obrigada. Agradeço a todos os investigadores as apresentações dos vossos pósteres científicos a concurso. Neste momento, o júri irá então proceder à avaliação dos trabalhos e amanhã, na sessão de encerramento do congresso, será então feita a divulgação do vencedor do prémio. Antes de encerrar, gostaria só de referir que todos os pósteres que foram submetidos para integrar o congresso estão disponíveis para consulta no site da Riscos, em www.riscos.pt, portanto terão acesso a todos os pósteres no site www.riscos.pt. Muito obrigada a todos e votos de continuação de excelente congresso.